Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Deixe o seu like, faça o seu comentário, a sua inscrição e ative o sininho para não perder nada. Já pode maratonar porque temos muitos vídeos bons por aqui. Conto com a sua audiência, a sua presença para fazer esse canal crescer. E vamos à nossa história de hoje, dando continuidade à série de esposas de Henrique VIII. Hoje teremos a biografia de Jane Seymour, a terceira esposa. Jane Seymour, 1508, foi a terceira esposa do rei Henrique VIII e rainha consorte do Reino da Inglaterra, de 1536 até a sua morte. Era filha de John Seymour e Margarida Wentworth. Tenham morrido pouco depois de dar à luz ao único filho homem de Henrique, o posterior Eduardo VI. Trazida para a corte cedo, foi aia das rainhas Catarina de Aragão e Ana Bolena, utilizando-se disso para subir degraus, assumindo um posto de rainha sem ligação sanguínea com a realeza. A sua ascensão causou a morte de Ana Bolena e foi da vontade de Henrique VIII se casar com Jane, o que precipitou a execução de sua segunda esposa. O casamento realizou-se no dia 30 de maio de 1536, menos de 2 semanas depois da morte de Ana Bolena. Sem ligações de sangue com a realeza, subiu ao trono apenas pelo casamento de conveniência com Henrique. Maria Tudor, filha do primeiro casamento de Henrique VIII, acabou sendo relegada ao esquecimento paterno desde os acontecimentos de 1533. Jane não interferiu diretamente na vida política, mas a sua ascensão à rainha trouxe junto para a corte seus 2 irmãos, que não tinham linhagem sanguínea real, Eduardo e Thomas Seymour. Este último foi casado com Catarina Parr, última esposa de Henrique VIII. Tinham apenas títulos dados pelo rei, assim como sua irmã. Jane engravidou com o objetivo de se assegurar como rainha e conseguir, enfim, dar ao rei o sonhado filho homem. Sua primeira filha, Maria Tudor, com Catarina de Aragão, e a segunda filha, Elizabeth I, com Ana Bolena, sendo mulheres, não poderiam assumir a coroa para sucederem seu pai, pois apenas homens, à época, poderiam assumir o trono. No final, Elizabeth I, filha de Ana Bolena, acabou assumindo o trono da Inglaterra e governando por 44 anos. Jane morreu na sequência do parto do futuro Eduardo VI e Henrique VIII organizou-lhe um funeral, declarando luto de 3 dias na corte. Efetivamente, haveria de esperar 3 anos até o seu próximo casamento. Eduardo veio ao mundo às 2 horas da manhã do dia 12 de outubro, após incríveis e cansativos 2 dias e 3 noites de parto. Como era a véspera do dia da festa de São Eduardo, o confessor, a criança recebeu o nome do santo. Jane aparentava estar recuperada e conseguiu até se sentar e cumprimentar os convidados antes do batismo, no dia 15 de outubro. No entanto, 2 dias depois, sua saúde se deteriorou seriamente e em menos de 2 semanas ela estava morta. Era 24 de outubro. Após sua morte, o rei vestiu preto pelos próximos 3 meses. 2 anos após a morte de Jane, Henrique se casou com Ana Cleves. Entretanto, as negociações para o matrimônio começaram após o funeral. Durante seu período de luto, o monarca tornou-se obeso e desenvolveu diabetes e gota. Os historiadores especulam que Jane era sua esposa favorita, porque foi responsável por gerar um herdeiro homem. Quando Henrique morreu em 1547, ele foi enterrado ao lado dela, conforme desejava, no túmulo que ele havia feito para sua amada. Ninguém sabe ao certo como Jane se sentiu ao se tornar o centro das atenções de Henrique. Ela poderia estar ansiosa e animada com o fato de se tornar rainha consorte da Inglaterra, ou temerosa
com a possibilidade de ter um destino semelhante aos de suas antecessoras. Se especula que Henrique tenha anotado a Jane em setembro de 1535, quando o rei se hospedou na casa da família Seymour, em Wiltshire. O rei fazia questão de satisfazer-lhe todos os seus caprichos e a chamava de verdadeira esposa. Como rainha, era a antítese da espalhafatosa Ana Bolena. A vida social da rainha da Inglaterra reduziu-se e foram proibidas todas as manifestações de exagero nas roupas e nos modos de conduta. Era formal e séria e não tinha amizades masculinas, o que depois do escândalo ocorrido era, sobretudo, um ato de bom senso. Graças à sua posição junto ao rei, foi possível a integração no cenário familiar e da corte de Maria Tudor, filha do primeiro casamento de Henrique VIII, como também foi a primeira madrasta da futura Elizabeth I, até então Princesa Elizabeth, filha do segundo casamento de Henrique com Ana Bolena. Mais discreta e sensata, ela decidiu dar um novo tom à corte, até porque os acontecimentos anteriores poderiam colocar a sua vida em risco. Teria ela tomado uma decisão acertada? Essa foi a nossa história de hoje. Espero você nos comentários, agradeço a sua companhia e conto com você para me ajudar a fazer esse canal crescer. Você pode compartilhar, indicar o canal para outras pessoas e já conto com a sua companhia para o próximo vídeo. Até lá, nos vemos em breve.